Esse fato ocorreu comigo e mais 3 amigos, no ano de 2002. Outro personagem de tamanha importância nesse relato era a minha cadela, uma vira-lata de grande porte, que se chamava Jade. No dia 21 de junho de 2002, eu e os meus amigos nos reunimos na minha casa para assistir o jogo das quartas de final entre Brasil e Inglaterra. Como eu morava sozinho, todos davam preferência para verem o jogo na minha casa, pois o ambiente era bem mais tranquilo. Combinamos de comprar cervejas e fazer um churrasco. Eu morava em uma área rural, na cidade de Itaara, Rio Grande do Sul. A casa mais próxima da minha casa ficava a 500 metros. Nessa localidade em que eu morava, era assim, uma casa ali e outra aqui. Mas é um belo lugar, com uma paisagem incrível. No fundo da minha casa ficava uma mata. E nesta mesma mata já houve vários casos de avistamentos de OVNIs e bolas de fogo no céu que apareciam misteriosamente. Quero deixar claro aqui no relato que nunca presenciei algo do tipo. Apenas ouço as pessoas contarem. Mas também não posso dizer que duvido, pois não é à toa que aqui na cidade tem um museu de ufologia. Os trilhos do trem cortavam essa mata, e seguir essa linha de trem em sentido horário era a melhor forma de não se perder dentro da mata e chegar próximo da minha casa. Eu me lembro mais ou menos que o jogo da seleção brasileira ocorreria por volta das 15h30 ou das 16 horas. Não me lembro bem, mas isso não é importante aqui no relato. Por volta das 14 horas, chegaram 2 dos 3 amigos que eu esperava. Vou chamá-los aqui de Luiz e Felipe. Felipe tinha 23 anos e Luiz era da minha idade, tinha 27 anos. Colocamos as cervejas para gelar, acendemos a churrasqueira e preparamos a carne. Fizemos isso aguardando o nosso outro amigo chegar, o qual chamarei aqui no relato de Hugo. Hugo tinha 25 anos e, assim como Luiz e Felipe, ele combinou de chegar às 14 horas e já estava quase na hora do jogo. Liguei várias vezes para o telefone fixo da casa dele, porém ninguém atendia. Então imaginei que ele já havia saído de casa. Naquela época era muito raro o telefone celular e o único que tinha o Nokia tijolão na época era o Luiz. Porém, onde eu morava não havia sinal de operadoras, e muito menos da Maxitel, que era a antiga TIM que ele usava. A casa de Hugo ficava a uns 3 quilômetros da minha casa, e como ele viria de bicicleta, já era para ele ter chegado. Estávamos começando a ficar preocupados com o Hugo, mas quando começou o jogo da seleção, esquecemos totalmente dele. Estávamos todos trajados com a camisa da seleção, bandeiras e cartolas. Até a minha cachorra Jade estava vestida com a camisa do Brasil. Ela também estava no sofá com nós, se deliciando de um churrasco. No segundo tempo do jogo, lembramos que o Hugo ainda não havia chegado e ficamos tentando imaginar onde ele estaria. Mas assim que começou o segundo tempo do jogo, esquecemos novamente dele. No final do jogo, fomos comemorar a vitória do Brasil de 2-1 em cima da Inglaterra. E só depois de 1 hora que lembramos do Hugo. E dessa vez já estávamos preocupados. Decidimos ir atrás dele. E assim que saímos no portão, avistamos ele chegando ao longe. Ele parecia estar exausto. Perguntamos a ele o que aconteceu, e ele só pedia água. Então todos nós entramos e demos água para ele se acalmar. E depois de uns 5 minutos, ele já estava mais calmo e começou a contar o que realmente aconteceu com ele.
Ele disse que estava vindo por dentre a mata, seguindo pela linha de trem com a sua bicicleta. E logo de repente, de trás de uma árvore, saiu um homem e se pôs à sua frente. Mas não era um homem normal. Esse homem era bem grande e tinha uns 2 metros de altura. Tinha um focinho de cachorro e estava completamente nu. E também tinha o corpo repleto de pelos. Ele logo achou que era alguma brincadeira. Ele logo percebeu que esse homem usava um cinto feito com pele de algum animal. Parecia pele de lobo. Aquele homem tirou o cinto e nesse exato momento o seu corpo foi voltando ao normal. Ele já não possuía mais pelos como um animal e a sua face foi voltando ao normal. Hugo ficou paralisado de tanto terror diante do que acabava de presenciar. E de repente, o homem virou para ele e disse com uma voz bem grossa: "Ei, você sabe que horas são?" Hugo estava tão aterrorizado que pegou a sua bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde. E quando olhou para trás para ver se o homem o perseguia, ele bateu a bicicleta em uma pedra. Perdeu a direção e caiu em uma ribanceira. Ele bateu a cabeça e ficou por algumas horas desacordado. E quando acordou, ele conta que já não estava dentro da ribanceira, e sim em outro lugar ali próximo. Era como se alguém o tivesse tirado de lá. Depois que ele terminou de contar isso, os risos foi geral. Todos nós começamos a rir da sua história, pois, sinceramente, nenhum de nós acreditamos, mesmo ele estando com um galo enorme na cabeça. A única coisa que ele disse é que não passaria mais por ali e não iria embora sozinho. Aproveitamos o resto da noite, fizemos um churrasco daqueles e bebemos a noite toda. Já era por volta de 10 da noite e falei para os meus amigos dormirem ali na minha casa, pois já estava tarde para eles voltarem e, além do mais, havia começado a chover. Eles toparam, então fomos assistir um filme de terror. Eu me lembro que dormi na metade do filme, e quando acordei, umas 2 horas depois, todos já estavam apagados, e a minha cachorra latia intensamente pelo lado de fora da casa. Então fui até lá, ver do que se tratava. Eu acreditava ser algum gato que ela avistou. Mas como eu estava enganado! Assim que chego, me deparo com uma criatura sobrenatural que estava na porta da minha casa. Aquilo parecia um porco do mato, mas um porco do mato dos grandes. Porém, o seu focinho lembrava o focinho de um cachorro. E aquilo parecia andar bem envergado, e não como um quadrúpede. Até então, aquilo não tinha me visto, pois ele mantinha os olhos fixos em minha cachorra. E eu estava vindo pela lateral da casa, mas quando a minha cachorra viu que eu saía lá fora, ela, em uma atitude de me proteger, foi para cima da criatura. Então eu a gritei de imediato para ela voltar, e foi aí que a criatura me viu. Em seguida, aquilo se virou e entrou tranquilamente para o mato. A minha cachorra não saiu lá fora, pois o portão de grade estava fechado, o que impediu ela de partir para cima da criatura. Voltei rapidamente para dentro de casa e relatei aos meus amigos o que acabava de presenciar. E todos eles acharam que eu estava de brincadeira devido à história do Hugo. Eles estavam achando que eu queria pregar uma peça neles. Inclusive, o Hugo também achou a mesma coisa. Logo em seguida, todos voltaram a dormir. Então eu fui no galpão da minha casa e peguei a minha espingarda. Chamei a minha cachorra e adentrei no mato atrás da criatura. Assim que entrei no mato, fiquei ali por alguns minutos procurando a criatura e nada.
Então, desisti e voltei para casa. Quando saí do mato e estava a uns 100 metros da minha casa, a minha cachorra entrou em sinal de alerta. Rapidamente, ela virou para o mato e começou a latir freneticamente. Logo peguei a espingarda e apontei para a direção que ela estava latindo. E quando, de repente, aquela criatura saiu de dentro do mato e veio correndo em minha direção. Atirei no susto, mas aquilo era muito rápido e errei o tiro. Então, quando preparei para o segundo tiro, a minha cachorra avançou na criatura e os dois começaram a se atracar. Eu não pude atirar, pois estava com medo de acertar a minha cachorra, pois estava muito escuro. Fiquei gritando para ela sair correndo dali, mas ela não me obedecia. Em um rápido momento, ela conseguiu se distanciar da fera, então eu mandei um tiro certeiro na criatura. O tiro atingiu seu peito e nesse momento a criatura se virou para mim e deu um urro tão alto que eu pude sentir o seu hálito que exalava um cheiro podre. Mesmo a criatura estando a uns 15 metros de distância de mim. Aquilo ficou ali me encarando com aqueles olhos vermelhos que pareciam sangue. Então eu mirei novamente para atirar. E foi aí que eu escutei os meus amigos me gritando. Então rapidamente olhei para trás e disse: "Estou aqui!" E quando voltei a atenção para a criatura, a mesma não estava mais ali. A minha cachorra saiu correndo atrás daquilo. E eu corri junto a ela. E os meus amigos também vieram junto. Fomos correndo na mata, seguindo os latidos em uma trilha de sangue, que provavelmente era da fera. Mas depois de mais ou menos meia hora, a minha cachorra volta ao nosso encontro. Então voltamos todos para casa. Contei toda a história para os meus amigos, de que acabava de acontecer. E dessa vez, todos eles acreditaram, principalmente o Hugo, que presenciou a criatura mais cedo. Trancamos toda a casa e deixamos a espingarda em cima da mesa da sala, caso a criatura voltasse. Por um minuto, pensamos que aquilo havia terminado. Mas por volta de 3 da manhã, começamos a ouvir gemidos de dor e risada vindo da mata. Apagamos todas as luzes e ficamos ali na sala sem fazer barulho algum. A minha cachorra também estava assustada, pois ela não latia, somente levantava as orelhas quando aquelas risadas demoníacas começavam. Aquilo permaneceu por um bom tempo. Eu logo disse para os meus amigos que se aquilo voltasse, eu chamaria a polícia. Mas depois de umas meia hora, os gemidos e as risadas pararam. E se ouviam apenas uivos ao longe, mas não dava para saber se era de cachorro ou de lobo. No dia seguinte, os meus amigos nem pareciam as mesmas pessoas que estavam assustadas na noite anterior. Luiz disse que ia trazer o seu revólver e iria caçar aquela coisa sozinho. E Hugo também disse que traria a sua espingarda e que iria pendurar a cabeça da criatura como troféu. E o resto do seu corpo ele iria fazer um churrasco e dar para os cachorros comer. Eu logo disse que de dia todo mundo era corajoso e sempre bancava um machão. Mas à noite eles pareciam umas moças assustadas. Então todos ali ficaram com raiva do que eu disse e falaram que voltaria no final da tarde para minha casa. E se aquilo aparecesse de novo, todos eles iriam atrás da criatura. Achei uma boa ideia. Afinal, eu não queria passar a noite sozinho mesmo. Naquela época, eu tinha acabado de ser demitido do trabalho e não podia arrumar outro no momento porque estava recebendo seguro-desemprego e ainda faltava mais 2 meses para vencer o seguro-desemprego. Mas o meu pai sempre mandava uma grana extra para mim todo mês. Ele era fazendeiro e morava em Ponta Grossa, no Paraná, com a minha mãe. Essa casa onde moro até hoje, eu havia ganhado do meu pai
há 5 anos atrás como presente de casamento, assim que me casei com a minha esposa. Na nossa primeira semana de casado, aconteceu uma tragédia. Eu estava no trabalho e ela fazia caminhada pela mata. E o pior aconteceu. Ela foi atropelada pelo trem enquanto corria e foi passar pelos trilhos sem prestar atenção em sua volta. Isso foi algo bem bizarro, mas com o tempo eu superei isso. Ela deixou um bebê para que eu cuidasse, que é a minha cachorra Jade. No começo, eu não gostava muito de cachorro, mas depois dessa tragédia, eu me acostumei e passei a amá-la e ter ela como a minha única e fiel companheira. Ela sempre me protege e me guarda de todo mal. Inclusive, em algumas noites, ela começava a bater o rabo de felicidade em direção à porta da sala e ficar sobre 2 patas, do mesmo jeito que ela fazia quando a minha esposa chegava em casa. Eu ficava muito assustado com isso, pois sabia que ela estava vendo algo sobrenatural. Naquela tarde, eu liguei para o meu pai e contei a ele tudo o que aconteceu. Ele ouviu toda a minha história e depois disse que nunca, jamais, era para mim ter feito aquilo. Eu logo perguntei por quê. E foi quando ele resolveu me contar algo que me deixou muito assustado. O meu pai disse que quando era jovem, bem antes de eu nascer, aqui nessa mesma casa, era comum as pessoas da região relatarem avistamento de uma criatura demoníaca que atacava nas noites de lua cheia os mais desavisados. Ele conta que uma vez, enquanto ele vinha da missa da quaresma, isso era mais ou menos por volta de 11 da noite, ele e a minha mãe voltavam pela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Corria boatos de uma criatura que atacava pela região, mas o meu pai não deu muito crédito, pois na sua cabeça ele logo pensava que Deus estava com ele e que nada de ruim o atingiria. Mas como ele estava enganado. Assim que ele voltava pela estrada escura com a minha mãe, eles logo começaram a sentir um cheiro podre misturado com um fedor de cachorro molhado. Eles ficaram procurando em volta para ver se avistavam algo, mas não viram nada. E quando voltaram a atenção para a estrada de terra, eles viram ali, a uns 50 metros à frente, uma criatura deformada se aproximando. A criatura tinha pelos por todo o corpo, mas não era uma pelagem lisa. Era uma pelagem esquisita, parecendo o cabelo de uma pessoa bem velha. E aquilo tinha um tom marrom apodrecido. O pelo era duro e enrolado. A criatura parecia ter as patas quebradas, pois andava envergado e tinha um focinho de porco, enquanto seus pés, do calcanhar para frente, eram cascos. A minha mãe ficou com tanto medo que começou a chorar baixinho. Já o meu pai, que era um homem de fé, se pôs firme e continuou pelo caminho e pediu para minha mãe não olhar para aquilo. A criatura encarava o meu pai o tempo todo, enquanto vinha em sua direção. Já o meu pai olhava apenas para o caminho à frente, ignorando aquela coisa. Quando aquilo estava a uns 10 metros dos meus pais, aquela coisa parou e começou a rir, com uma risada bem demoníaca. O meu pai se manteve firme e começou a orar mais ainda. E nessa hora, a minha mãe já estava quase desmaiando de tanto medo. A coisa ria e relinchava ao mesmo tempo, e os seus risos pareciam risos de hiena. Quando os meus pais passaram pela coisa, a coisa começou a segui-los, e foi assim pelo resto do caminho. A coisa seguiu os meus pais, dando gargalhadas demoníacas e exalando um fedor pútrido, enquanto meu pai permanecia firme, orando e ignorando a criatura. 20 minutos depois, eles chegaram em casa e passaram pelo portão, e a criatura ficou lá fora por mais algum tempo, e depois foi embora.
O meu pai disse que nunca me contou isso porque a minha mãe passa mal toda vez que lembra dessa história. Bom, por mais que os detalhes da criatura descrita pelo meu pai pareçam muito com o que eu avistei, acredito não se tratar da mesma coisa. Naquele mesmo dia, por volta das 18 horas, os meus amigos chegaram e todos estavam armados e preparados para caçarem a criatura como havíamos combinado. Abastecemos as nossas armas com munição e fomos assar o restante da carne e beber o restante da cerveja. E ficamos na expectativa daquela coisa aparecer. E caso a criatura não desse as caras até a meia-noite, sairíamos no mato à sua procura. Bom, por volta das 21 horas, já tínhamos tomado todas. E não deu nem meia-noite e mal conseguimos ficar de pé. E pouco depois, o Felipe disse que tinha que ir embora, pois ele havia vindo no carro do pai dele. E o pai dele precisaria do carro para trabalhar no outro dia pela manhã. Então o restante da galera aproveitou a carona e foram com ele. Bom, eu já sabia que era lero da parte deles, quando disseram que iam sair no mato de madrugada para caçar a criatura. E pensar que eu estava levando isso a sério. Logo eu, que pensei ser o mais medroso dentre os amigos. Mas tudo bem, deixei pra lá. E assim que eles saíram, eu tranquei toda a casa. Fui para o sofá assistir o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Acabei dormindo no meio do filme, quando, de repente, acordo com a minha cachorra latindo e os meus amigos me gritando no portão. Eu levantei assustado e corri para ver o que era, e todos eles pediam para que eu abrisse o portão rápido, e assim eu fiz. Todos entraram rapidamente. Eu perguntei o que havia acontecido, mas a única coisa que eles faziam era me perguntar onde estava a minha espingarda. Eu, sem entender nada, disse que estava no maleiro do meu guarda-roupa, e a caixa de munição estava dentro do criado mudo. O Luiz pegou a espingarda e carregou, e subiu para a varanda da minha casa e ficou lá, apontando a espingarda para o que quer que aparecesse ali fora de casa. A minha casa tinha uma varanda na parte de cima. De lá dava para ver a rua até o mato que a cercava. Felipe ficou ali, enquanto Hugo e Luiz carregaram os revólveres. Felipe, quando veio mais cedo para a minha casa, ele estava com uma besta. Para quem não sabe, besta é um tipo de arco e flecha. Mas agora, quando voltaram desesperados, eles estavam sem a sua besta. E o Luiz e Hugo estavam com os revólveres descarregados. Eles tinham deixado algumas munições na minha casa, mas era pouca, só dava para um cartucho. Então eles dividiram. Hugo ficou com 3 balas e Luiz com as outras 3. Perguntei o que estava havendo, mas dessa vez falei com um tom de voz mais agressivo. Então Hugo logo me contou o que aconteceu com eles enquanto iam embora. Ele disse que estava indo a mais ou menos 40 km no carro pela estrada de terra, enquanto iam para casa. Felipe estava dirigindo, e foi aí que no meio da estrada havia várias pedras e galhos de árvores, como se alguém estivesse bloqueando o caminho. Nessa região onde moro é um lugar tranquilo. É muito raro acontecer crimes por aqui. E quem aí conhece os arredores de Itaara sabe que aqui é um lugar de paz. Mas os meus amigos que estavam no carro suspeitaram que aquilo era uma armadilha ou uma brincadeira de muito mau gosto. Mas por via das dúvidas, Felipe ficou próximo ao carro vigiando o local com a sua besta empunhada e pronta para atirar, enquanto Felipe e Hugo estavam removendo os obstáculos do caminho. De repente, subiu um cheiro de podre no ar e um fedor de cachorro molhado.
O mato à direita do Hugo começou a se mexer, como se algo saísse de lá e viesse em sua direção. Sem dizer uma palavra, ele encostou no carro e ficou ali, imóvel, apenas apontando a sua besta em direção de onde vinham os barulhos. Ele não via nada, mas de repente ele viu algo levantando do mato. Estava bem escuro, pois os faróis do carro só iluminavam a estrada à frente, e logo Hugo pôde ver a silhueta de uma criatura muito grande se aproximando. Ele manteve a besta apontada em direção à criatura. Ele tremia muito e ficou paralisado, incapaz de mover o dedo e disparar a besta. Luiz e Felipe, que estavam ali retirando os obstáculos da estrada, ficaram imóveis, só observando a criatura que passava pela estrada tranquilamente. Em momento algum, a criatura olhou para algum deles, somente mantinha o olhar fixo na estrada e se distanciava deles pouco a pouco. Hugo jura que era a mesma criatura que ele vira no dia anterior, porém estava mais monstruosa e com um aspecto demoníaco. Olhos vermelhos, a pelagem em algumas partes do corpo era como se tivesse sarna, e as pernas envergadas, além do focinho que lembrava de um porco. A criatura passou pela estrada ignorando a todos eles, nem sequer olhou para algum deles. Era como se a criatura estivesse esperando outra pessoa, e não os meus amigos. Mas assim que aquela coisa passou por todos e se distanciou uns 10 metros, aquilo deu uma risada demoníaca, e o Hugo, que permanecia com a besta apontada para a criatura, nessa hora, como que automático, ele atirou na criatura. A flecha o atingiu em cheio nas costas. Aquilo deu um urro tão alto que vários pássaros saíram voando do mato assustado. A criatura veio correndo na direção deles, e todos, sem perder tempo, entraram no carro. A estrada ainda não estava completamente limpa. Havia alguns galhos e pedras no caminho, mas eles passaram por cima de tudo aquilo. Porém, o carro perdeu a direção e eles bateram numa árvore. A criatura veio com tudo e quebrou o vidro do carro com apenas um soco. Felipe e Luiz, que estavam armados, começaram a disparar a queima-roupa na criatura. A coisa soltava gemidos de dor e recuou um pouco, e eles saíram do carro atirando na criatura, que logo correu para o mato. Todos ali saíram correndo de volta para a minha casa. E faltando ainda uns 300 metros para chegarem, eles escutaram o mato ao redor balançando e se quebrando, como se alguma coisa viesse os perseguindo. Então eles terminaram com as munições atirando contra o mato de onde vinha o barulho. Talvez eu não escutei os tiros porque estava dormindo e só acordei com a Jade latindo. Bom, se passou algum tempo e todos estavam mais calmos, e até aquele momento nem sinal da criatura, e acreditamos que a mesma deveria estar morta. Então saímos atrás daquilo para tirar a prova. Eu levei a minha câmera Polaroid para tentar tirar uma foto da criatura. Levei a minha cachorra para ver se ela farejava a criatura. Assim que entramos no mato, logo sentimos aquele cheiro de podre e fomos todos seguindo o cheiro. E depois de andar por mais ou menos meia hora, chegamos a uma área de campo limpo. E lá, caído no chão, todo estirado e ensanguentado, estava a criatura. Nós 4, que estávamos armados, nos aproximamos da criatura. Mexemos em seu corpo com um pedaço de pau, e aquilo não se mexia, mas o cheiro daquilo estava insuportável. Então todos rimos e comemoramos, e logo eu fui abrir a minha mochila para pegar a câmera para tirar uma foto daquilo. Outra coisa que o Hugo percebeu na criatura era o cinto com pele de lobo que estava em sua cintura. Então ele ligou as coisas e soube que se tratava da mesma criatura que ele avistara na floresta no dia anterior. Enquanto eu clareava a mochila com a lanterna e pegava a câmera para tirar uma foto daquilo, a criatura se levantou em uma velocidade incrível
e saiu correndo, deixando todos para trás. A minha cachorra correu na frente, atrás daquilo, e todos nós fomos seguindo atrás. Havíamos perdido a criatura de vista, mas ao longe escutávamos já de latir freneticamente. Então rapidamente chegamos até o local, e nos deparamos com a minha cachorra cercando aquela criatura que estava a poucos passos de um penhasco, bem próximo da ponte Garganta do Diabo que liga a minha cidade à cidade de Santa Maria. Assim que chegamos, aquela coisa se virou e pulou o penhasco abaixo. Corremos até o topo do penhasco e ficamos apontando as lanternas lá para baixo, para ver se avistávamos algo. Porém, não vimos nada. Então tiramos a conclusão que de alguma forma aquilo conseguiu escapar. Voltamos até o carro e fomos embora para minha casa. Não dormimos aquela noite e não teve outro assunto a não ser sobre aquela criatura, o que era aquilo e de onde veio. No outro dia, contei tudo ao meu pai, então ele tomou a atitude de colocar a minha casa à venda e me tirar daquela região o mais rápido possível. Hoje, eu e Jade moramos na fazenda dos meus pais em Ponta Grossa. Ainda tenho contato com os meus amigos, e sempre que eles vêm aqui me visitar, sempre nos reunimos em volta da fogueira e relembramos o dia que caçamos um lobisomem. Boa noite.